Boa noite, quintou aqui no Gestão WCM. Vou chamar o Deberson para a gente bater um papo de hoje, pessoal. Deberson. Sempre começa a live com essa cara aqui, né? Esperando para chamar o Deberson. Vamos ver se hoje ele consegue entrar rápido. Vamos ver se hoje ele consegue. Ó, ó, hoje você foi veloz, hein? Ah, eu não, foi você, velho. Vai começar a discutir Não, agora é mecânica elétrica geralmente. aqui. Não, geralmente eu chamo e você fica demorando para entrar. Ah, não deu para entrar, não consegui apertar, não Ah, sei o quê. vai começar com esse papo de coleticista, não sei o quê. Vai começar. Ei, Vai boa começar. noite. Você vai começar cantando com frases motivacionais de Ah, frases motivacionais de automotivação para você conseguir motivar-se a si mesmo, a si próprio. Caramba, ficou legal essa frase. ficou muito bom Ficou um essa lixo. frase. Aí tem que rolar pelo menos 2 minutos para chegar ao resto do pessoal, porque enquanto não der 180 pessoas, a gente não É, a gente começa. não pode falar, né? Nós vamos ficar cantando Ei, aqui até dar Fernanda. 180 pessoas. Não, Não quero cantar não. saber. Cantar. Cantar, cantar Eu não. só, eu só sei Canta uma música música, então. eu só sei música de criança agora. O seu batutinho, não sei, pode ser essa? Não, pior, não é chato, não. É chato. Deixar A depende. gente Eu assiste odiava, quem, agora eu né? adoro. Você não gosta, você tolera. Cara, é música chiclete, velho. É tipo Wesley Safadão, tá ligado? Você escuta, gravou, já era. Não sai mais da cabeça. É verdade. Quem nunca cantou Wesley Safadão na vida? Até roqueiro canta Wesley Safadão. Porque o cara não aguenta. O cara começa a ouvir aquilo lá, gruda na cabeça do cara. Inclusive tem um comercial, acho que é da Renault. Jovelito, boa noite. Fala, Jovem! Inclusive tem um comercial, acho que é da Renault, que no final o cara começa a cantar e tal, e o Wesley falou, nossa, que música chiclete, né? O Wesley Safadão que tá no comercial, essa é uma Ah, música, o cara fala, pois é, né, Safadão? Pois é, pois é. pois é. Ele falou outra coisa, eu não lembro exatamente o que é, mas eu acho que pois é legal, e até pois é. Porque o que eu tô contando, eu vou ficar, pois é. Tô bravo comigo, cara, que doido. O que tá acontecendo? Ei, Matheus, boa noite também. É princípio de loucura isso. Cara, tá acabando as Tá. piadas chatas, então vamos falar de alguma coisa, Não, sei lá. vamos começar, né? Vamos começar o conteúdo. Ah, Começar já? conversando aí. Não, É não, já, ué. começa com a frase motivacional do cara lá que se matou lá, Ah, vocês que morreu na vão. frente do hotel. Não, morreu, né? É, tá, pessoal. Ó, quis fazer um link. Estou tentando ser criativa, tá? Então Eu leve em tô brincando, consideração isso. inclusive eu gosto de Beatles, então pode falar, eu tô brincando. Já tem pessoal É, apelando aqui na live. Não precisa apelar, pessoal. Sei que tem 80 pessoas assistindo a gente aí apelando. Não precisa. É que depois fica gravado, ninguém não, vai saber. é. Não, eu tava vendo os vídeos, eu adoro uma coisinha motivacional, né? Então, assim, eu adoro. Tá, até mandei pro Deverson agora um do Silvio Santos, né? Tava assistindo uns outros aqui. Eu gosto mesmo. E aí falou assim, John Lennon uma vez disse, né, que a vida é aquilo que acontece enquanto você planeja o futuro. Então, enquanto a gente está planejando o futuro, planejando as próximas atividades, é o que está acontecendo, é o agora, né? O hoje, ele é o presente, ele já é o seu futuro, né? Então é importante. E aí, planejamento com a live de planejamento e programação. Olha que link bacana para começar a live, Deverson. Fala que não Não, foi fantástico. inspirador. Você quer que eu comente isso ainda? Quero que você comente. Fala no inspirador, Amanda. Muito Amanda, bom. inacreditável. Amanda, nós deveríamos lançar um e-book só de frase muito bom. Eu tô brincando aqui, na verdade, eu tô enrolando aqui, você tá ligado, né? Então tem que, tipo, quando você vai fazer uma negociação, vamos enrolar pelo menos uns 5 minutos aqui para começar. Ah, tem um livro aí. Tem um livro. Chama Como Chegar ao Sim. Onde eu sou que? Eu não sei. Quando eu falo que tem um livro, eu nunca acho. Você parou? A galera deve achar que eu sou mentiroso. Uhum. Porque eu falo, Eu tem tenho um um livro livro. aqui, mas não sei onde ele está. Do que ele fala Cara, também, talvez eu não saiba. isso é chato, cara. Toda vez eu não sei onde tá o livro. Aqui, eu sabia que eu tinha um livro. Eu li essa semana ele. Aqui, ó, só pra galera Agora não a gente achar já que eu sou pode mentiroso. começar aí, ó. A gente já pode começar. O Eduardo entrou. Ah, beleza. Eles não estão esperando. Eduardo, Carlos, Jovelito, os outros. Quantas pessoas a gente tem? 80? Então, a gente já pode começar. Camila. E ele fala uma coisa engraçada, né? Que tem sempre uma negociação. Não, quando tem duas pessoas, você pode ter o pessoa que faz a pressão, o outro que meio que passa panos limpos, né? O policial brabo e o de boa. Então é mais ou menos isso. Você fala uma coisa, eu finjo que eu não gosto dessas coisas motivacionais, esse negócio pra ficar assim, porque senão fica muito chato, né? Todo mundo concordando. É chato o lugar que todo mundo concorda. A gente tem que discordar. É, Discórdia né? nas lives. A gente tem que discórdia, conflitos. Então Eu vamos tô lá. brincando.
Então vamos começar agora mesmo? Ah, não, agora vamos sério, vamos trabalhar, senão o pessoal abandona a live. É verdade. Bom, a gente veio falar hoje de planejamento e programação, né, Deverson? Seguindo esse fluxo, em agosto a gente se propôs, aí para quem não sabe ainda, a gente se propôs em agosto fazer as lives voltadas para o fluxo total do PC, desde do PCM até execução e confiabilidade. Então a gente está fazendo um paralelo entre as etapas do processo que estão diretamente ligadas. Então a gente falou antes da parte da inspeção versus do planejamento, né, como acontece interfaces, dificuldades, enfim, e que foi da última live, e agora a gente vai falar hoje da interface planejamento e programação. E aí o Deverson até postou, né, fez um memezinho, né, e as pessoas olham para o PCM e pensam que todo mundo faz a mesma coisa, né, tem vários homens-aranha ali fazendo o papel do planejador, da programação, e aí a gente olha para o PCM e pensa, nossa, mas qual a diferença, né, do que esses caras fazem, do que eles estão trazendo aqui. E aí, Deverson, explica um pouquinho para a gente a diferença entre planejamento e programação. Tá. Eu gosto muito de uma explicação, né? Quando você pergunta pro cara o que o planejador faz, o cara faz planejamento. E o programador programa. Essa é a explicação. Desculpa aí quem fala isso, às vezes tem alguém na live, não saia, tá? Não fica magoado, só o 2 já, eu comecei. Não fica magoado que eu vou falar, mas a explicação mais porca que existe, mais preguiçosa que existe é alguém que trabalha no PCM. Falar assim, o planejador planeja e o programador programa. É uma explicação porca. E aí, eu costumo brincar, engenheiro de confiabilidade faz o quê? Engenharia? Bom, não faz, sei. né? Fala, não sei. Não sei o que faz. Porque assim, quem não dá pra, né? Não dá pra ele pegar a frase e emendar, planeja, programa e o engenheiro, ele faz engenharia. Faz engenharia, então não sai nada. Então, assim, tem duas coisas que é importante nessa questão do planejamento de programação. Primeiro, é o objetivo final de qualquer coisa que você tiver numa empresa, que é o retorno. Qual é o retorno que esse cara tem que dar? Qual é o objetivo dele? Não qual é a função dele. As pessoas confundem. Quando a gente fala assim, qual é o objetivo de ter um planejamento ou ter um planejador, as pessoas falam, aliás, ter um planejador, as pessoas falam planejamento. Tá errado? O objetivo de ter um planejador não é ter planejamento. O objetivo de ter um planejador, e aí está a diferença dos dois, o objetivo de ter um planejador é otimizar o tempo durante a manutenção. Então é isso. Então, exato. Se eu gasto 6 horas para fazer um negócio, eu quero fazer com 4 horas. Se eu gasto 10, eu quero fazer com 8. E tem os objetivos secundários, que é garantir uma parada, que os tempos, a organização de predecessoras, coisas do tipo, estão organizadas por classificação, por tipo de pessoa e tal. E o outro ponto, que é uma das perguntas que o pessoal fez para você, depois a gente vai falar, que ele também otimiza e ele garante a qualidade do serviço de quem está executando. Então o planejador tem essas duas funções, ou esses dois objetivos, perdão. Ele garante que o tempo durante a manutenção vai ser menor do que se ele não estivesse lá. E segundo, as secundárias, que é garantir a qualidade e garantir que os tempos de parada total vão estar dentro do que ele imagina. Dito isso, qual é o objetivo de ter um programador? Porque no mundo lá, qualquer livro que você comprar de gestão de manutenção, para encher de folha, o cara começa assim, primeira geração da manutenção, e conta 5 folhas da história de como era que era 300 anos atrás. É mais ou menos assim, né? Os caras que devem comprar o livro acham que eu sou um idiota. Mas todos escrevem isso, e o dia que eu escrever um livro eu vou fazer isso também, que é para encher de folha. Você conta da primeira geração, conta da segunda. Tem não é. Tu conta esse histórico faz diferença também, né? Mas dá pra contar em 3 linhas, mas o cara coloca 30 folhas com umas fotos desse tamanho, tipo aquelas coisas de TCC que você fazia na escola, aqueles gráficos, aqueles pontos que era metade do caderno. Aí tudo bem. E aí o pessoal costuma falar o quê quando tá falando das gerações lá? Lá no começo, que você não tinha planejador programador, o cara fazia tudo. Então você define teu planejador porque você quer melhorar alguma coisa para dar o retorno para o seu planejador. E o programador, então o planejador é durante a manutenção, o programador é entre as manutenções. Então, a gente quer que o mecânico, o eletricista, instrumentista, etc., para ele sair de uma manutenção para outra, que isso seja rápido. Então, não pode faltar material, não pode faltar ferramenta, não pode faltar não sei o quê. Ele tem que saber a sequência do serviço dele. Então, é uma função essencial do programador. Já vi vejo até hoje, muito programador terceirizar essa parte para o líder de manutenção. A não ser a coordenação do dia a dia, eu não me envolvo. Isso não tem nada a ver com programação.
é uma das principais funções do cara. Já entrei em várias discussões disso com muita gente, até em Instagram, LinkedIn, que é assim, não, mas o cara programou, já não é mais dele. Meu amigo, desculpa, programar o algoritmo faz. Programar o algoritmo faz. Você põe a lógica que você quer, o algoritmo faz. O programador tem que garantir que aquilo no campo está acontecendo e quando tiver um desvio, ele está junto para corrigir a rota no meio do caminho, porque sempre vai ter que corrigir. É um dos pontos que a gente vai comentar depois. Exato. Então, resumindo, é isso, tá? Essa é a diferença dos dois. Esse é o objetivo diferente dos dois, tá? Aí se quiser fazer algum complemento. Não, é só complementar o que você falou aí agora do programador, né? Realmente eu também vejo isso muito, assim, terceirizar para o técnico de manutenção essa atividade, essa função, né? E o que impacta muito no momento da programação é a pessoa não entender atividades sobrepostas. Acho que é um dos principais erros que eu enxergo, assim. Você vai programar duas atividades que se sobrepõem no mesmo dia, né? No mesmo horário, e aí você não consegue executá-las. Então, assim, realmente essa função é muito importante, é essencial para que ele consiga realmente alocar o recurso no lugar certo e garantir que a manutenção vai ser executada. Porque, assim, no final das contas, a gente vai falar isso numa próxima live, né? É até ingrato, vamos dizer assim, mas o PCM é estratégico por conta disso, é uma função estratégica, porque a execução, ela só tem que pegar o serviço, já ter tudo ali detalhado o que ela tem que fazer, o recurso na mão dela, onde ela vai atuar, e ela somente atuar, para ela conseguir se preocupar com a qualidade do serviço, né? Então, assim, Perfeito. realmente são duas funções, assim, que, se não bem casadas, não bem feitas, a gente acaba tendo muito retrabalho, né, David? Essa definição sua tá perfeita. Tipo assim, quem tá lá na ponta executando, ele executa, ponto. Se você conseguir chegar muito perto disso, fazendo um bom planejamento de programação, você vai chegar muito perto do que a gente chama de range time de benchmark mundial, classe mundial, que vai estar em seus 55, 60, 65% no máximo também. Andei vendo algumas consultorias postando 90 aí, não cola não, viu, gente? 90 não existe, isso é conversa fiada. 85, 90, 55, 60 e é isso, tá? E a gente quando fez, né, a gente achou que ia dar lá em cima, o range time é o tempo que o cara executa mesmo, deu 46. Achou que ia dar lá no teto, deu 46. E a gente tinha uma linha de produção, entre aspas. Era para ser bem melhor. Então, legal. E aí, por último, só para falar o seguinte, o objetivo é esse, e a função dos dois, qual a diferença dos dois pensando em atividade numa ordem de serviço? Na ordem de serviço, o planejador define o que vai ser feito, como vai ser feito, ele define qual especialidade a ser feito, mas ele não define nome, tem uma diferença muito grande aí. Aí você fala assim, mas quem define a especialidade é o programador. Não é. A especialidade quem define é o planejador. Então ele fala assim, bom, para fazer isso aqui eu preciso de um eletricista que tenha nível X. Aí depende de cada empresa, né? Nível 1, 2, 3, ABC, pleno júnior sênior, especialista em máquina tal, especialista... Aí depende. Então, assim, resumindo, ele fala qual o nível de especialidade, sempre o menor possível. É outro ponto que as pessoas erram muito. Ah, põe 3, põe o máximo. Não, não é. Você tem que pôr sempre o menor. Ó, se o 2 já consegue, o 2. Que o programador pega isso, aí vem pro programador, fica pensando, nunca bate com execução. Bom, não vamos discutir isso também. Bom. Mas aí ele pega essa informação, e o programador define o quando. Ah, voltando, o planejador define mais uma coisa, data limite. Ele não define quando, mas ele define a data limite. Ele fala, ó, você tem que executar no máximo em um mês, você tem que executar no máximo em 15 dias, baseado numa inspeção, numa preditiva, etc. Exato. Né? Em geral, ele tem o norte, né, daquilo que foi imputado, principalmente pela inspeção, né? Ele põe a data limite, aí o programador vem e fala o seguinte, bom, baseado em quem, onde, como, até que nível de especialidade é a data limite, eu vou programar nessa data para essa pessoa. E aí ele tem algumas técnicas. O que o programador pode usar? Diagrama de rede, gráfico gigante, perto de CPM. Aí esse livro tá fácil. O próprio Project, né, Deberson? O Project, aí eu indico esse livro aqui, viu, galera? Quem gosta dessa parada aí. Isso, aí, menino. Ficou bom? Bom, ficou. Aí vocês põem meu nome lá quando for comprar, para ver se vocês mandam um descontinho pra gente, tá? Vocês falam do CM, a gente aceita toda forma de publicidade no grupo aqui. O grupo tá. Como que é a direção? É isso, a gente tá aceitando o patrocínio porque nós estamos apertados. Tô brincando, foi só para quebrar o jeito. Então, assim, é isso, programador planejador. E você quer responder a pergunta do nosso colega, como que é o nome aqui? Do Nilton? Nilton?
É da Janilton? Não, né? É Acho que não. Nilton. É Não, é Nilton. Nilton Monteiro. Eu não sei. É É porque o da Janilton Nilton. também era Nilton, né? Eu tô falando só porque eu fiquei na É, dúvida, agora sabe Nilton. Mas manda, vai lá, comente. ó, por que que o PCM nunca bate com a execução? Aí nunca a gente está generalizando bastante, né? Mas em geral, realmente, existe esse problema. E aí, por quê, né? Porque, olhando pelo lado da execução, tá? Em muitos casos, o PCM não prepara, o que eu tô falando, que a gente comentou aqui, né? E muitos. Ah, eu já tinha. Ah, eu não tinha, falei, Em que muitos não dá pra ver a casos, né? foto, é pequenininha, né? Não dá pra... O PCM não prepara bem a atividade, então, assim, ela entra torta para a execução, né? Vai chegar lá, ele tem a atividade que ele precisa fazer, mas ela não está bem, tão bem descrita, não tem realmente tudo que ele precisa executar, ou ele, quando está tudo bem descrito, às vezes faltou material, né? Ou ele precisava de um guidache de um tamanho e ele tinha de outro, ou ele precisava de uma ferramenta tal e ele não tinha aquilo, enfim. E aí, como que é enxergado? Né? Isso é normal, são duas áreas distintas, trabalham em frentes diferentes da manutenção, buscando o mesmo resultado. É na troca ele fala, pô, eu não vou conseguir fazer porque o PCM não me deu todo o recurso. Né? E aí surge essa divergência. E do outro lado também acontece. Né? O PCM vai lá, tem todo o trabalho de planejar a atividade, de programar a atividade que vai ser feita, e aí muitas vezes a execução pega aquilo e fala assim, não, isso aqui eu não vou fazer. E aí faz outra atividade que ele julga mais importante. Então, assim, por que existe uma briga? Porque existe uma desvalorização do serviço do outro, né? Eu acho que eu sei mais, eu acho que eu faço melhor, e aí eu acabo passando a sensação para o outro que eu estou desvalorizando o serviço dele, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de maturidade profissional para entender que não é assim, né? São pessoas em frentes diferentes da manutenção que estão atuando de maneiras diferentes mesmo, não são pontos diferentes de se tratar, e a gente tem que entender a dificuldade de cada um dos setores, tá? Os lugares que eu vi funcionar mais certo isso é quando tanto a execução entende o PCM quanto o PCM entende a execução, e aí depois quando eles conseguem enxergar, né, um caminho juntos para seguir, tudo melhora, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó, tava parado um equipamento por falta de parafuso, tá? E aí a execução falou, poxa, mas vai parar a usina por causa de parafuso, tá? Não tem parafuso. E aí o PCM fala, tem parafuso. O parafuso tá na área. E aí fica essa briga. O parafuso estava entre o entregador e o executor, somente nesse trajeto. E aí, por uma questão de não conversa, de não se entender, cada um entender o processo do outro, existia essa divergência. Então, assim, tem que ter essa maturidade profissional, entender cada um dos lados, a dificuldade de cada um dos lados. É minha opinião, tá, Débora? Se você quiser complementar, fica à vontade. Não, é isso aí. Eu acho que sempre vai ter essa questão que tá dividido, mas a gente não fala muito, né? É uma coisa só, no final das contas é manutenção. Mas isso eu concordo contigo, é muito porque um não vê valor no trabalho do outro, e muitas vezes os dois profissionais, tanto de um lado quanto de outro, não se valorizam mesmo, né? Só porque o outro deveria me enxergar, sabe? Que foi bem o que você falou, tipo, o cara lá na ponta tá vendo a diferença do trabalho, do planejamento, assim, ele enxerga que tá vendo material, muitas vezes não tá. E o planejador enxerga que o cara utiliza o planejamento, então é o que você falou, tem essa vaidade. Exato. Tem um ponto de Jovelito Porque importante aqui. Desculpa, parece quer terminar? simples, é só assim, parece simples executar uma atividade, né? Você fala, não, é só fazer isso, só que para execução, poxa, tem um trabalho todo envolvido ali, e do mesmo lado fala, não, é super simples, o cara fica sentado lá no computador, só digitar o que eu vou fazer. Só que não é assim, né? Existe uma verificação em campo, existe segurança envolvida, ele tem que avaliar riscos, fazer uma série de outras funções. Então, assim, é esse ponto de respeitar. Tem uma outra pergunta aqui do Jovelito, né? Só um negócio importante que você falou. Por isso que é muito importante, muito, mas muito importante, o planejador, ele tem a vivência de campo, e se ele não tem, por algum motivo, que ele acompanhe os serviços para ir pegando um pouco de traquejo. Porque é extremamente obrigatório que ele tenha um mínimo de conhecimento daquilo que ele está escrevendo. Porque o planejador, ele está antecipando o que o executante vai fazer. Então, se ele não sabe como é que faz, ou não tem ideia nenhuma de como é que faz, como é que ele pode antecipar o que o cara vai fazer? Não tem como. Exato. Então, eu vejo um monte de gente vendendo curso aí, que fala que você vai se transformar no melhor planejador do mundo fazendo curso. Isso é mentira. O curso, e um dia nós vamos vender um curso também, que espero que vocês gostem e comprem, para ajudar nós no canal.
Nunca vai falar isso, tipo, qualquer um pode ser o melhor planejador do mundo só fazendo um curso. Isso é conversa para vender. Não existe isso. Agora, que você tem que conhecer algumas ferramentas. Eu mostrei aqui agora o PERT CPM, por exemplo. Mesmo você sendo planejador, dependendo da empresa que você for, você vai ser os dois, planejador e programador. Você precisa conhecer algumas ferramentas. Você precisa conhecer equipamento de planejamento em si. Você precisa. Mas se você não tiver conhecimento nenhum de campo e você não quiser sair da cadeira, vai dar certo. Não, vai acontecer essa briga aí que o Nutinho falou. Muito, Tá. muito, muito. Ó, eu como engenheira, eu preciso muito do planejador, tecnicamente falando. Porque eu defino algumas mudanças que vão ser feitas, né, no equipamento, enfim, para melhorar a performance do equipamento ou garantir melhor confiabilidade. Só que na hora que eu vou colocar para executar, eu tenho que passar com ele a atividade. Falar, olha, eu quero que você mude essa tubulação aqui de 4 para 6 polegadas, no ângulo tal, e para interligar aqui, explica o motivo. Ele tem uma cabeça tão diferente, porque o planejador ele é técnico no sentido de saber exatamente como o executor vai ter que fazer. Então ele já olha assim e fala, poxa, aqui eu vou ter que cortar esse flange nessa posição, vou ter que trazer tal recurso para poder colocar aqui, né? Ah, se ela tá me pedindo um ângulo aqui, talvez eu vou ter que calandrar uma chapa e tal. Então, assim, tem todo um recurso por trás do como fazer, que é o planejador, o cara mais técnico que sabe fazer isso, né? Perfeito. Só complementando. Não, perfeito. Depois que o planejamento define a atividade, que é do Jovelito, Uhum. depois que o planejamento define a atividade, é importante o aprovisionador garantir todo o material para que o programador libere a ordem. Perfeito. Com certeza, Jovelito, perfeito. Só uma A gente observação, vê quando muito você esse não erro também. quando você não tem essa pessoa, você tem o movimento. Então, às vezes dependendo também da empresa que você não tem, por exemplo, um planejador, um programador, um provisionador. Isso pode acontecer. E muitas vezes é a mesma pessoa que faz os três, só que são em momentos diferentes. Você tem que estar muito claro que você planeja, Sim. prepara o material, não só material. Material, você citou, por exemplo, um munk, um guindaste, ou talvez uma peça calandrada, como você citou, que vai ser fabricação própria, não vai ser necessariamente uma compra de terceiro. E aí você prepara tudo e aí você programa a atividade. Essa é a sequência. Né? Exato. Inclusive A temos um gente vê fluxo de muito. manutenção que nós vamos vender logo no e-book, de fluxo de manutenção, muito top. São 23 páginas, 25 páginas, não lembro. Fluxo completo da manutenção, da solicitação até a finalização e, se necessário, gerenciamento da mudança. Cola na gente, assiste aí que você vai gostar. Nós vamos vender baratinho. Só para quem seguir a gente. Quem não seguir, nós vamos vender barato, não. Vai ser caro. Até porque se a pessoa não segue, provavelmente ela nem vai saber, né? Então, se... Mas se ela ver na internet, vai estar R$500. Para quem segue a gente, é R$34,90, que é o preço padrão dos e-books gestão do WCM. Você já colocou, a gente só fez um, você já colocou um preço padrão. Pai, Eu não conversei com a equipe financeira ainda, tá? Mas você concorda que hoje é o preço padrão, né? Hoje porque só tem... Então tá bom, muito obrigado. Então nós concordamos que é o preço padrão. Só tem um. Tá bom. Não, legal. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa aqui foi legal, né? Que é a pergunta. Eu abri a caixinha de perguntas, né? Para vocês colocarem aqui. Sempre vai ser baseado nisso, né? Vamos avisar o pessoal. Né? Sempre, a gente gosta de fazer baseado nisso. Claro que, por exemplo, a diferença entre planejamento e programação é uma pergunta que não apareceu lá nas caixinhas, né? Mas a gente traz aqui para trazer o conceito inicial. Tem muita gente que está começando na manutenção agora, né? Enfim. E aí é importante. Mas a pergunta era como programar a manutenção com base no histórico de falhas. Essa deu uma engasgada. Assim. Essa é uma ótima. Ela misturou um pouquinho os conceitos, né? Como programar uma atividade baseado no histórico de falhas. Aí o Dev já explicou muito bem, né? A diferença de programação e planejamento. Quem vai detalhar tudo que vai ser feito na atividade, o como, né, a data limite, o que vai precisar de recurso, é o planejador. E ele faz isso não é baseado no histórico de falhas, tá? Ele faz isso baseado no como a atividade tem que ser executada mesmo, na técnica do que está fisicamente instalado, né? O que você tem ali de barreira na instalação, quais são os equipamentos que estão em torno, quais são os tipos de parafuso que você vai utilizar naquela peça, enfim, a composição técnica do equipamento, tá? Então ela é baseada nisso. É como se fosse, ele está escrevendo o manual de como você fazer a limpeza de um equipamento seu doméstico, por exemplo. Ele está escrevendo um manual para você de como ligar o carro, entendeu? Então ele está te dando toda a instrução ali de como fazer. Isso não é baseado no histórico de falhas.
é baseado na concepção de projeto do ativo, tá? Então, assim, é diferente. A programação pega isso e aloca os recursos, como a gente já falou. Então, assim, como programar baseado em histórico de falhas? Aí a gente já define, né? O planejamento não vai ser feito baseado em histórico de falhas e a programação é feita no planejamento, consequentemente não é feita também baseada no histórico de falhas. Mas é interessante a pergunta no sentido de que o histórico de falhas é muito importante para confiabilidade, tá? Porque aí, o que a confiabilidade faz? Ela define a estratégia de como as coisas vão ser executadas de maneira sistemática, certo? Então, ela vai definir essa estratégia. E, para isso, ela avalia o histórico de falhas como uma das premissas para a construção de um FAMEA, para fazer uma análise de falha, que vão te dar base para você definir uma melhor frequência de plano, para definir uma melhor atividade que deveria estar num plano, enfim. A histórico de falhas te dá a base para a confiabilidade, tá? E aí não tem essa correlação com o planejamento e programação, certo? Acho que é Perfeito. isso. Perfeito. Só fazer um comentário. Muitas dessas perguntas aparecem, e eu nunca vou dizer que não, eu já disse isso em algumas lives e aí repito, né? A gente não é dono da verdade, pelo contrário. A gestão de manutenção de forma geral, no Brasil principalmente, ela é pouquíssimo discutida, porque de certa forma nós da manutenção nós somos arrogantes. A gente tem o menor número de livros escritos, você pega poucos livros desses se tornam best-seller. Você pega uma administração da produção, que está de suporte do meu monitor, que eu não compro o suporte ainda, do Slack, ele é vendido mundialmente, um monte de gente compra. De manutenção você não vê a mesma coisa, porque nós da manutenção, a gente não investe nisso, a gente sabe muito, a gente não investe. Essa que é a bem da verdade. Eu tenho um monte de livro, mas a maioria não gosta de livro. Então, porque eu vou fazer um comentário aqui que é uma crítica para o nosso setor de certa forma. Esse tipo de dúvida acontece muito, que eu cansei de ver cursos na internet, eu pesquiso muito sobre isso. Eu faço outros cursos, eu procuro entender o que o mercado está fazendo para aprender também. E outra, né? A gente não sabe tudo. Né? Apesar que aparecem umas coisas meio malucas, tipo manutenção baseada em conhecimento, que assim vai. Mas, pois é, tô criticando outra pessoa. Mas isso acontece muito. Não, mas tá bom, vai. Pra não criticar também ele, né? Mas eu falo isso porque eu cansei de ver curso na internet falando assim, o planejamento faz lá a preparação para o cronograma de 52 semanas, então ele prepara e define as atividades, não é o planejador que define as atividades. Aí você fala, cara, eu tenho uma empresa pequena que tem uma pessoa, tá, ela vai fazer tudo. Porque nós estamos passando por isso numa consultoria que a gente tem 2 pessoas no PCM, então é natural que essas pessoas absorvam uma série de atividades, porque é uma empresa relativamente pequena. Quando você tem uma empresa maior, essas funções são muito segregadas. Então, o planejador, o ato de você ter uma pessoa lá que chama analista de planejamento ou planejador, não quer dizer que o que ela faz é planejamento. Então, eu vejo isso muito, Amanda, do pessoal falar isso. Pega o histórico, aí você divide em sistemática por tempo, ou sistemática não sei o quê, ou por condicional, e faz o cronograma de 52 semanas. Pô, maravilha. Isso é para vender curso, meu irmão. Não é assim que faz. Não é assim que faz. Porque esse histórico tem que ser estudado, não é chegar lá. Um exemplo que eu discuti uma vez com um profissional, que eu gosto muito, o cara tem 20 anos de mecânica, gosto muito de discutir, eu gosto mesmo, e ele falou assim, mas quem te disse que essa inspeção do equipamento X tem que ser em tal frequência? Eu falei, baseado nesses dados. Quem te disse que é diferente? Porque a gente sabe que quebra mais. Eu falei, não, cara, é baseado em dados. Então, quando você pega o planejamento e fala assim, baseado em dados do planejador, o planejador não faz isso, quem faz é o engenheiro. Então toma um pouco. É porque eu vejo um monte de curso vendendo isso aí, tá? Me revolta isso, tô brincando. Me revolta. Eu compro também. Não, eu fico revoltado porque eu compro essas coisas. Mas o lado positivo dessa questão de ter. Só abrindo um parênteses, que hoje numa visita a campo a gente acabou discutindo isso, lá achei interessante. A gente estava discutindo sobre algumas pessoas que falam sobre manutenção, que escrevem livros de manutenção, enfim. E aí eu falei assim, olha, eu não concordo com muitos deles, mas eu fico feliz em ter com quem discordar. Porque no começo, quando eu comecei na manutenção, ter pessoas assim, até como nós aqui, Deberson, discutindo o assunto, trazendo a pautas, compartilhando a experiência, era muito raro. Tinha 1 ou 2 pessoas no máximo na internet que faziam isso. Então, assim, para você aprender, eu era com base em muito sacrifício lendo os livros, que muitas vezes não refletem completamente a realidade, né? Ou você ali quebrando a cabeça, né? Quebrando a cabeça sozinho. Então, assim, só o fato de ter com quem discordar também é bom, né? Mas é claro que a gente está aqui também para esclarecer a nossa verdade baseada naquilo que a gente acredita, nos métodos que a gente utilizou e que dão certo.
E aí que essas pessoas, né, Davidson, vendem, aí a gente vê muita gente realmente querendo só vender um curso por vender, sem ter tido algum resultado com aquilo, né, enfim. É muito tranquilo hoje, se você tem uma boa oratória, você pegar, ler um livro e vender aquilo ali, né, então assim, Tem a até um gente só momento que eu expõe comentei, Amanda. Que eu falei, pessoal, tomara que alguém discorde da gente. Essa é a ideia, não é o contrário. Essa é a ideia. Perfeito. Apareceu uma pergunta aqui e sumiu, será que a pessoa desistiu? Apareceu? Eu não vi, não. Você que desistiu da pergunta, faça a pergunta novamente. Que Pode aparece aqui pra perguntar. mim uma caixinha, sabe, de perguntas. Que Ah, geralmente o pessoal não preenche nela, né? Geralmente o pessoal manda aqui direto. Mas aí tá, beleza, vamos continuar. inclusive o pessoal tá Show? vendendo Aí, LCC errado aí na internet, hein, galera. Fica esperto, tá errado. Tá bom, tô brincando, pode continuar. Tá. aqui, ó, achou. É porque a internet. Achou, vamos bom. É porque a internet deu um probleminha aqui, ó. Quem deve acompanhar a atividade planejada, pontuar os desvios, anomalias e falhas na execução? O responsável Good pela practice. execução. Exato. É O por isso que ele responsável está pela lá, execução. né? Só para isso. A gente acaba bypassando muito o técnico de execução, ele é um cara extremamente estratégico. E a gente acaba colocando ele na função de um cara que busca material, providencia recurso, leva mecânico daqui para lá, entendeu? Assim, e não é essa a função dele, né? Olha só, é um negócio interessante, porque uma vez, em maioria das empresas, essa pessoa que é a primeira linha de liderança acima dos técnicos, o nome é supervisor, na maioria das empresas. Normalmente é isso. E o nome não vem à toa. É porque ele realmente é o cara que consegue ter uma visão mais apurada, porque normalmente um supervisor é alguém que já foi técnico e foi subindo. Ele consegue ter uma visão mais apurada do serviço. Então ele pega um serviço planejado e ele vai cuidar das pessoas e da qualidade do serviço. Ele deveria fazer basicamente isso. Ele deveria chegar lá, pegar uma ordem de serviço, tendo que fazer isso, chamar o técnico, vários técnicos, ele vai ter várias linhas de trabalho, e ele dá esse suporte pro técnico de estar próximo, de ter certeza que esse cara não vai machucar, de ter certeza que ele está fazendo um bom trabalho, que ele está fazendo as medições que tem que fazer durante a instalação, que ele está comissionando e que vai voltar com segurança e que vai limpar o local que normalmente fica uma sujeira. Então, esse cara deveria fazer isso. Aí, o que ele normalmente está fazendo? Ele está numa xerifada. Eu quero conhecer um supervisor que não passa metade do dia dele numa xerifada. A maioria passa. E tá errado. Ele não deveria estar numa xerifada. Ele é o de linha de execução, ele é o mais caro de todos. Ele deveria ser supervisor, ele deveria observar o que está acontecendo, porque ele tem uma visão mais apurada. Então, ele tem que apontar os desvios, e para ele deveria ser o mais importante. Por quê? Porque é o que eu estou falando no xerifado. Se faltou uma peça, ele deveria relatar o desvio, chegar lá no PCM e cobrar o planejador. Falar, essa peça faltou dessa vez, da próxima eu não quero que falte. Essa peça precisa estar no planejamento. Exato. Porque ele não quer que a equipe dele sofra, e para a equipe dele não sofrer, ela tem que estar todo o recurso ali, né? Porque senão surgem improvisos, aí você perde qualidade, e daqui a pouco o engenheiro tá lá fazendo análise de falha, gente. De coisa que não deveria, né? De uma soldinha, do improvisinho, de um cortezinho ali que foi feito que não precisava. Solda não é considerado gambiarra no brasileiro, mas tudo bem. Você consegue achar as perguntas aí? Meu celular não tô conseguindo. Consigo. Tem uma que sumiu. Aqui, tá bom. Ó, o Nilton tem uma que sumiu. Alguém colocou uma pergunta aqui e sumiu. Mas ó, o Nilton fez uma pergunta aqui. Eu quero sair da execução para. Não, tá. Era ele mesmo. Eu achei que tinha outra pessoa. Eu quero sair da execução para um supervisor de PCM. Será que vou ser um bom supervisor? Porque eu já conheço execução, então eu penso que você é um bom planejador. Você vai ser um bom planejador, alguma coisa assim. Com certeza, eu não tenho dúvida. O planejador, com certeza. Supervisor de PCM, aí eu não, né, eu conheço o Nilton há muito tempo, mas faz um bom tempo que a gente não trabalha junto. Só para explicar para todo mundo, tem uma diferença do planejador para o supervisor. Sempre que você vai assumir um cargo de liderança, você precisa de algumas outras ferramentas que você está cuidando de outra pessoa. Então, as ferramentas, as habilidades que você tem como gestor são um pouco diferentes de quando você é um executante. Então, até, para não mentir, vou aconselhar um livro para vocês. Toda vez que eu vou ter um livro para aconselhar para a galera, não. Só complementar enquanto você procura o livro, e é uma coisa que eu acho importante nessa fala, né? A pipeline da liderança. É muito bom. Que ele fala sobre Inclusive, isso. O meu tá com o Leonardo. Léo, me devolva o meu livro. Ficou com você. Ih, prestar livro, amigo. Já perdi um monte já. O Léo devolveu quando eu prestei para ele, que eu prestei de negociação. Mas normalmente não volta, não. O
que eu acho importante você entender, assim, todo mundo entender, né? Raramente alguém é promovido por fazer só o que ele é contratado para fazer. Então, por exemplo, se você quer ser promovido a um planejador e você é executante, é interessante que você comece a fazer um pouco mais do que executor. Tá? É interessante que você comece a se envolver nos processos, enfim. Uma promoção, ela passa pela empresa entender que você é capaz de fazer aquilo que você foi contratado e algo a mais. Então, assim, isso é um ponto importante. Mas que, com certeza, um executor é um excelente planejador. Isso sem dúvida, tá? Sem dúvida, Sem porque dúvida. você realmente conhece como fazer. Assim, isso é fundamental. Tem Também, uma outra só pergunta um ponto, aqui. só um ponto, um momento plim-plim. Um momento plim-plim. A galera que tá chegando, hoje a live tá pro nosso público, ainda nós somos pequenos, ainda tá um ótimo público, 190 pessoas. Eu sempre aumento uns detalhes na análise quantitativa. Sempre um zero a mais. Né? Não precisa comentar o valor, né? Que as pessoas contavam perceber que é 19, não 190. Mas um negócio importante, a gente brinca que está em todas as plataformas, a gente fez uma live dessa, está no YouTube, que a gente fala de dicas para carreira, né? Tem a dicas da entrevista e tem uma de carreira, que a gente fala sobre carreira e a gente comenta sobre isso. A gente fala, então, sei lá, deve ter uns 50 vídeos lá, nem sei quantos tem no YouTube, tem um monte lá. Os primeiros eram horrorosos, a parte de gravar, era horrível mesmo, som, umas mesmo. capas Aqui, vocês vão desgraçadas. lá no meu primeiro vídeo, que a gente sempre ri da reunião, a minha foto no primeiro vídeo sobre preventiva. Mas por que você quer fazer isso? Só porque você provoca que o seu tem mais views que o meu? Putz, grila, hein, velho? Não, é porque aquela foto ela é emblemática. Eu fazia Tá como? bom. Eu tirava um print do vídeo, então ficava horroroso. Teve uma que eu tava sem tempo, em vez de eu pôr minha foto, eu peguei uma foto de um clip art de um cara e pus lá, ficou o mais horroroso do mundo. Tem um bichinho Era lá o do braço. início, tá vendo? Era o início. Desenvolvendo as skills. Ó, vamos ter uma outra pergunta aqui. Tem? Porque eu já conheço a execução, então eu penso que você é um bom planejador. Não, é que eu acabei de falar do Nutinho. Ah, tá. São duas as sequências, tá vendo? Pé de cima. Peraí. Ah, tá. Tem duas aqui que estão aqui dentro da caixinha. Muito bom, pessoal. Vocês colocam dentro da caixinha, acho que eu consigo até clicar nela e aparecer aí, ó. Ah, que legal, aqui tem mesmo. Legal. E quando vocês colocam dentro da caixinha, fica muito bom. Aqui Ajuda no nosso bem. fluxo, é o planejador quem faz esse papel e ajusta os próximos planejamentos. Ah, legal, legal. É isso mesmo, Wesley. Tem outra aqui. Deixa eu colocar na tela. Quando não se tem essa função, por onde começar? Ah, essa pergunta a gente ia responder agora. Acho que você fez ela na caixinha de perguntas, né? Legal. É aquele espaço que a gente discutiu, né, Deberson? A gente tem alguns vídeos também falando sobre isso. Quando eu não tenho fluxo estabelecido, né, de planejador e programação, por onde eu deveria começar? Ah, tá, eu tava lendo as perguntas aqui. Bom, tem. Você tá perguntando pra mim, né? Era o que eu tava lendo aqui, achei que você ia responder. Então, é só nós dois na live, não tem convidado. É que eu falei assim, ela deve continuar aí, chega a bota. Então, isso é um bom ponto. Primeiro, só para fazer o merchan, nós temos um vídeo no YouTube, no nosso canal IGTV, tanto meu quanto da Amanda, que a gente fez isso aí, fez num tablet para testar, para ver se vocês iam gostar da gente escrevendo num tablet. Pelo jeito, ninguém gostou, porque os views são mais baixos do que o outro, mais baixo que o outro, menor do que o outro. Então, acho que vocês não gostaram. Não tô nem aí, porque eu vou continuar fazendo, porque toma menos tempo, porque não tem que pôr gravação, tal. Então, ajuda. Então, eu vou continuar fazendo. Vocês queiram ou não queiram, vocês vão ter que engolir isso. Corta essa parte, gente. Não, tô brincando. É um momento de descontração. Brincando nada. Vocês começam a ver o do tablet também. Então, assim, ó, a gente tem um vídeo lá que a gente detalha bem isso, tá? Mas a gente vai fazer um resumo aqui. Não existe nenhuma função na empresa que ela está lá porque tem que estar lá. Ela só está lá porque você tem um benefício tendo aquilo ali. A gente tem operador porque não tem robô. No dia que tiver robô para tudo, você não vai ter um operador. Se um dia isso acontecer. Você tem mecânico porque você precisa para voltar rápido à máquina ou para fazer um bom trabalho, para que a máquina não quebre. Quando você olha o planejamento de programação, que é aquilo que a gente falou no começo, o que você imagina? Que você tem que ganhar tempo de alguém. Você tem que economizar o tempo de alguém. É isso. Não tem fórmula mágica. Vamos colocar porque é legal. Vamos colocar porque vai organizar. Isso é conversa, isso é uma fiada. Isso não vende. Então, quando você for começar a implementar sem ter um apoio top-down, o que é o apoio top-down? Quando vem uma diretoria e implementa um programa, isso é muito comum. E é muito difícil fazer o contrário, né? Quando você começa de baixo com essa ideia. Então, você tem que vencer pequenas batalhas.
Então, vai ter uma parada programada, faz um planejamento de programação daquela parada programada. Se ela for bem sucedida, mesmo você não tendo um planejador programador, se você é um líder de oficina, por exemplo, não sei quem perguntou, não sei a função exata dele, mas se você é um líder de oficina e você não tem planejamento de programação, gasta uma energia, gasta umas horinhas extra a mais ali, faz o planejamento de programação da tua área e mostra o resultado para o gerente. Ele vai ver valor. E aí quando você pedir um programador, um planejador, ele começa a ver valor porque aquilo ali economizou dinheiro para a empresa. Você deixar uma unidade 2 horas a mais de parada, porque não teve organização, é muito dinheiro no prato. É muito dinheiro no prato. Então você consegue provar com dinheiro que isso ajuda. Então tudo que a Amanda vai comentar também, eu vou comentar sempre baseado nisso. Tem dinheiro? Você está retornando dinheiro para a empresa? Se não está, tem que refletir. Então comece pequenas batalhas. Não adianta você querer... Eu já vi muito cara fazendo o seguinte, vou criar um programa de PCM e vou vender para a diretoria. Não passa, tá? É muito, muito difícil. Comece pequenas batalhas e aí você vai ganhar força para passar um projeto maior, né? Essa é uma das dicas. Exato. Se não for um valor, né, como o Décio falou, top-down, que desce da diretoria, enfim, para que você tenha isso na empresa, fica muito difícil. Tem que mostrar resultado, né? Tem que mostrar que aquilo lá gera valor para as pessoas e valor financeiro também para o negócio. E aí o Décio falou mesmo, né? Você começar com pequenas coisas, criar um fluxo, né? Um fluxo mínimo ali que você tenha das atividades. Eu vou criar ali por onde começa a ordem, por onde ela vai passar, mesmo que passe pela mesma pessoa, tá? Mas que ela trate isso em momentos diferentes do fluxo. Então é importante você ter isso bem mapeado para te ajudar na implementação, acho que seria um dos primeiros passos também. E aí o que ajuda muito, tá? Que otimiza tempo, otimiza demais, é você ter umas listas básicas de tarefa, né? O que seria isso? Eu tenho uma atividade de troca de um rolete, por exemplo. Uma atividade comum, acontece várias vezes, e toda vez que ela vai acontecer, eu tenho que sentar e ficar planejando ela novamente. Se eu tenho ali já um descritivo padrão, que eu posso utilizar, né? E entregar para as pessoas que vão fazer a execução, falar, olha, aqui está o descritivo padrão de rolete, já otimizado. E você ir criando esse banco de dados aos poucos, isso gera muito valor. Como o Devis falou, economiza tempo e tempo é dinheiro. Então, assim, são 3 dicas que a gente considera importantes, tá? Cria um fluxo, começa por aquilo que é mais algum processo pequeno, né? Um planejamento completo de alguma atividade pequena para você mostrar esse resultado e depois começa a criar uma sistemática para isso, tá? Para otimização de tempo, porque aí você vai começar a mostrar que tem realmente muito valor. E assim, de verdade, acredito, Debs também, a gente do Gestão da WCM discute muito isso, que a gente acredita demais nesse processo, tá? Essa estratégia de ter um PCM, de ter uma engenharia envolvida por trás, ela realmente traz retorno financeiro. Uhum. Com certeza. Tem mais uma pergunta na tela. Tem 2. Tem uma do Henrique. Quais as qualidades e atributos básicos que cada posição do PCM deve ter mais envolvidos? Apenas conhecer da área garante que o executor será um bom planejador? Vou começar pela segunda resposta. Não. Só conhecer da área não garante que vai ser um bom planejador. Mas o contrário é muito difícil. Tipo assim, você ser um planejador que não entende nada de área. É muito complexo, muito difícil. Não quer dizer que todo mundo que executa é um planejador. Porque para ser planejador, como a gente disse, você tem que conseguir enxergar como o cara vai fazer, então isso depende de uma habilidade, e isso tem que ser rápido. Você tem que ser um cara organizado, tem que conhecer o mínimo de software, você tem que conhecer um pouco do fluxo de manutenção. Isso nós estamos falando mais dos hard skills, né, que é essa parte técnica. Quando você passa para a parte de soft skills, você precisa ser um cara, eu acho que eu até comentei um desses, ser um cara organizado, ser um cara, não precisa ser muito comunicativo, mas um cara que, acho que a organização é um dos principais fatores. Um cara que consegue trabalhar bem com o time de execução, trabalhar bem em equipe, não precisa ser comunicativo no sentido de oratória, tá? Eu vejo muito discussão de cargo que fala que o planejador precisa ser muito bom de oratória. Ele não vai fazer palestra. Ele vai desenhar uma ordem de serviço, então ele não precisa fazer palestra. Mas trabalhar em equipe, principalmente com execução, que até responde a pergunta do minuto antes, é importante. E cada posição, eu acho assim, ó, a gente tem alguns vídeos que falam sobre isso, vamos fazer um compromisso aqui de fazer uma live só falando das habilidades de cada função. Porque é muito extenso. Você pegar o programador, são outros skills que ele tem que ter. Por exemplo, o programador tem que ter um conhecimento de informática bem razoável. Porque, como eu disse, ele tem que entender diagrama de rede, ele tem que... Bom, quem faz a programação, tá? Não necessariamente a função, o nome programador. Quem faz a programação, porque pode ter um planejador que faz programação. O que é, mano? Tô rindo que é o Gleison que trabalha comigo.
Aí tem aqui, ó, Henrique Norte. Porque eu nem conheço ele como Henrique, não, é Gleison. Aí ele avisa pra Amanda que o Henrique é o Gleison. Ah, tá. Ah, tá fechado. E aí, só fechando, ele precisa ser um cara, no caso do programador, por exemplo, conhecer disso, quem faz a programação, não necessariamente o nome programador, precisa entender de perto CPM que eu mostrei, precisa entender diagrama de rede, Gantt. Então, tem alguns hard skills e soft skills que ele precisa ter, e eles são diferentes, mas é muito extenso. Acho que a gente está dando quase uma hora de live. A gente está tentando fazer umas lives menores para não enjoar a galera, mas a gente começa a falar, e vocês começam a perguntar, a gente adora e a gente vai embora. É, a E gente vai respondendo. estourar uma pipoca, um Guaraná aqui, nós vamos até 3 horas da manhã falando, mas é o IGTV corta nós. Tem outra pergunta aí? Verdade. Não tô conseguindo puxar pra cima aqui pra poder enxergar. Eu Ele tá vou fazer essa voltando. pergunta para você. O que vocês É, acham, tudo pra... da implementação? Vou falar para vocês. Do Power BI na área Tá. de PCM, estou tentando fazer na minha área para facilitar meu trabalho como PCM, sendo que todo o processo de planejamento das manutenções, sendo que faço todo o processo de planejamento das manutenções. Amanda. Ó, eu acho fantástico, tá? Eu sou suspeita para falar. O Power BI ajuda muito na visualização, uma excelente ferramenta de gestão, tá? Eu vou falar, por exemplo, eu controlo tudo que eu solicito para o PCM, que eu solicito para ser feito de serviço, eu controlo via um Power BI, que eu fico vendo o status das ordens, né? Como é que elas estão, tudo. E hoje a gente tem o Power BI até em várias empresas, tá? Quando você utiliza o SAP, por exemplo, você tem conexão Power BI SAP. E ele tem várias conexões com outros tipos de software também. Então, assim, gerenciamento de carteira, né? O SAP, ele não é visualmente bacana para você fazer gerenciamento de carteira, entender como é que está em cada etapa do seu processo, colocar prazos. Então, assim, se você concilia a sua carteira com o Power BI, você otimiza muito enxergar seus resultados. E sabe uma coisa que eu percebo muitas vezes, o gestor pergunta, né? Ele fala assim, mas como que está a sua carteira? Aí a pessoa começa a explicar. Não, eu tenho essa ordem aqui, que ela está passando por isso e isso. Eu tenho essa outra ordem aqui, eu tenho essa outra ordem aqui. E aí são 50 ordens que ele vai querer passar. O seu gestor já parou de prestar atenção na primeira e meia que você estava falando, porque ele Não, na quer uma metade da informação primeira gerencial. mesmo. Na metade da primeira ele já desistiu da conversa. Então, assim, é uma forma de mostrar organização, gestão e ajuda muito, tá? No controle, porque você vai vendo pro processo mesmo. O que eu tenho que priorizar? O que é mais crítico aqui? Né? Da minha carteira aqui, qual que é a ordem mais crítica? E o Power BI veio para isso, tá? Antigamente a gente fazia esses dashboards no Excel, tinha que ter um domínio, né, legal para você conseguir fazer um dashboard interativo, com filtro, né, avançado e tudo, para controle, e o Power BI hoje ele permite que você faça isso de uma maneira legal. Até vou fazer um merchan também, a gente tem um vídeo no canal que fala perfil de perdas no Power BI, a gente explica ali o início, né, de como você estruturar bem uma base de dados do Power para imputar dentro do Power BI, né, como você faz as primeiras interações, os primeiros gráficos, mas a dica seria essa, tá? Você do PCM, organize suas informações de uma maneira gerencial, isso já ajuda a gerir carteira e ajuda a mostrar para o seu gestor também onde está o maior problema. Só para não achar que tudo são flores, o objeto controlado, o controle nunca pode ser mais caro que o objeto controlado. Então tome um pouco de cuidado. Eu vou falar o porquê, que eu já vi o pessoal querer fazer tudo no Power BI e às vezes tomar um tempão para você pegar uma informação que sai em Excel, por exemplo, ou TXT, CSV, não importa. E aí você tem essa informação lá. Eu estou falando de um caso recente até. Tinha toda uma informação em Excel. E o pessoal desenvolvendo Power BI precisava de uma informação. Era só jogar numa tabela dinâmica ou fazer um filtro, autofiltro, e falar assim, eu preciso desse número. Então, eu sou dos mais velhinhos, eu gosto muito do trem, né, PDF, esse trem que eu bato no zóio no gráfico, assim, e falo, top. Mas tirando a brincadeira, o Power BI é uma super ferramenta, só cuidado para o objeto controlado não ficar muito, o controle dele não ficar muito caro. Então, se é pequeno o que você está fazendo, não gaste tanta energia. Agora, o que a Amanda está falando é algo sistêmico, rotineiro, que você vai toda hora ter que atualizar. Exato. Então, compensa você despender um investimento de tempo para depois ganhar em organização e tempo. Mas toma muito cuidado com isso, porque eu cansei de ver cara querer fazer bonito, e o gerente vai falar, só quero um número. Me dá um número, exato, o gráfico não me... Aí depois o cara fala, ninguém olha meu Power BI, ninguém olha meus gráficos, ninguém dá valor pro meu trabalho, mas não é, porque aquilo ali não agrega. Não agrega, meu irmão. Exato. Eu tô perguntando para a senhora. Mas a ideia é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A gente tem que fazer o processo trabalhar pra gente, né? E não o contrário. Temos outra pergunta aqui, e aí nós vamos ter que explicar, vamos ter que gastar 5 minutinhos para explicar, mas eu vou fazer para a senhora novamente.
A corretiva da preventiva, que nós vamos ter que explicar o que é, porque também nós inventamos isso. A corretiva da preventiva deve voltar para o planejador ou para o programador? Tá? A corretiva da preventiva, ela lá no plano, né, você tem uma atividade, né? Vamos supor assim que você colocou que ela vem de um plano de manutenção, né? Vou explicar isso. Você tem um plano sistemático e aí a pessoa foi lá fazer esse plano, né? Inspecionar esse plano. Aí tem empresas que chamam diferente, tá? Mas é basicamente você encontrou isso numa sistemática e agora você precisa programar a correção daquele item, tá? Só que do mesmo jeito ali está uma atividade que ela não passou por um planejamento, né? O plano, ele está dizendo para você o item que você tem que inspecionar e aí o solicitante fala para você, ó, eu preciso corrigir isso. É como eu falei para vocês, né? Como engenharia, eu solicito, ó, eu preciso dessa alteração de projeto. Mas para que aquilo chegue na mão do executor novamente, porque aí seguindo o raciocínio, né? Eu tive isso imputado de uma corretiva de uma preventiva, mas não necessariamente está tudo pronto. Então eu preciso que se retorne para um planejador. Então aí a resposta retorne para o planejador para ele realmente detalhar qual atividade vai ser feita e aí passar de novo para a programação, para colocar o recurso lá necessário, né, alocar o recurso para que ela seja executada. Então isso tem que ficar muito claro. O planejador ele é a principal interface ali entre o que vai ser feito, né, e a execução. Porque ele é que vai dizer e imputar ali todas as dificuldades que o executor vai ter durante a atividade para poder controlar riscos, né, determinar o melhor recurso. Então, sim, uma corretiva da preventiva, né, que é uma corretiva que veio baseada numa inspeção, ela sim, ou uma inspeção porque o item dizia que tinha uma inspeção, ou porque ele encontrou como oportunidade durante aquele momento, né? E aí ele vai trazer isso de novo para o planejamento para depois executar. Então, assim, essa seria a resposta, tá, pessoal? Então, assim, vamos ser, é muito, muito legal quando a gente consegue, acho que a ideia que a gente teve de trazer isso durante o mês de agosto vai embasar muito para as próximas discussões que a gente vai ter em setembro, porque a ideia é justamente esclarecer isso, né? A relação entre cada uma das etapas que estão diretamente ligadas, para que vocês consigam entender o raciocínio até o final. Legal, tem uma outra pergunta aqui, vou responder rapidinho. Nessa linha, o que vocês acham do Power Apps? O Power Apps, para quem não sabe, ele, como você, de forma bem simplificada, ele faz aplicativos, vamos dizer assim, de forma razoavelmente simples. Fantástico, só um detalhe, nunca pode ser mais caro do que você quer fazer um negócio legal e isso é muito caro. Um ponto, a gente tem um vídeo sobre terceirização, a gente fez uma live aqui também, tá no nosso canal, acho que tá no YouTube. A gente fica falando que tá lá, né, pra vocês ir embora daqui pra lá ver, não. Nós só estamos falando que tá lá porque complementa, lá tá mais completo, né. A gente ficou uma hora falando de terceirização, toma um pouco de cuidado, fala assim, eu vejo muita gente fazendo um monte de coisa legal na empresa, de Power Apps, Power BI, SharePoint, Forms, um monte de coisa legal. Eu uso SharePoint, eu uso Forms, Power BI menos, eu uso quase todas as ferramentas, o Power Automate, eu uso quase todos eles. Só que tem um ponto. Quando eu e a Amanda começamos a fazer consultoria, nós vamos ter agora uma série no Spotify, de novo, um Momento Plim Plim, a gente vai ter uma série no Spotify só falando da consultoria que a gente está fazendo para uma empresa. Contando o passo a passo, como a gente está implementando, a gente não pode abrir o nome da empresa ainda por questão contratual. Um ponto interessante. A gente começou a querer, a gente falou, vamos criar um software. Vamos criar um software. Comecei a estudar até VBA de novo, com o raríssimo tempo que eu tenho, comecei a estudar VBA, quero fazer já estava meio enferrujado, vai daqui, vai dali, falei, cara, vai dar certo isso? Não vai levar 300 anos para fazer isso, com o tempo que a gente tem disponível. O backlog tá lá na tampa. Quando a gente foi no mercado procurar softwares comerciais por R$1.000, R$800 por mês, dependendo do número de usuários, a gente fica bem claro. Nós achamos planilhas que são softwares de manutenção, software mesmo, igualzinho software, com base em Axis, dá para você jogar em SQL, blá blá blá. Nós achamos por R$1.500. É muito barato. Não pagaria nunca o tempo que eu e elas iríamos despender para fazer um software. Mas nunca. Então, cuidado, porque é legal, eu adoro VBA, adoro programar. Só que hoje não é mais meu foco. Então, às vezes fazer o Power Apps é legal, eu sugiro até quem tem tempo, quiser aprender mais, é muito legal. Vejo um monte de aplicação legal. Só que se você procurar na internet, deve ter um monte de gente que faz isso rápido, muito barato. Então, toma um pouco de cuidado. Vamos ver se tem alguma pergunta para você aqui. O pessoal está falando aqui, ó. Vou procurar o vídeo. Não lembro qual vídeo que a gente tinha falado, mas procura sim. Temos lá mais de 50 vídeos no YouTube. Realmente, o BI, né? Ou ferramentas de BI, são excelentes ferramentas para diversos indicadores. Acho que todo mundo concorda. Mais uma galera que entrou aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Eu me perdi um pouco, acho que não. Acabaram as perguntas, Amanda.
Então, fechou. Só para complementar o que você falou aí, né, do por favor. sistema, assim, pessoal, chegou o Office 365 para ajudar, tá? É uma programação simples para quem não sabe programar. Então, assim, você consegue, através do Power Automate, fazer diversas coisas legais. Só que é o que o Deverson está falando, assim, que eu acho importantíssimo dizer. Quando você enxerga uma oportunidade no seu processo, né, de otimizar ele através de algo automatizado. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tem pessoas que recebem o mesmo e-mail todos os dias e que ele necessariamente deveria gerar uma ação para ela. Você consegue fazer uma automatização no Power Automate. Falar, cada vez que eu receber este e-mail, eu quero que gere uma ação para mim no Planner. Isso está fazendo com que você otimize a sua rotina. Então, você está usando a ferramenta para otimizar a sua rotina para quê? Para que você tenha tempo de fazer outras coisas e, como eu disse, ninguém é promovido por fazer exatamente o que foi contratado. Então, você vai ter tempo para fazer e desenvolver coisas além da sua rotina, né? Mas agora, quando é apenas para mostrar que tem ou para gerar um retrabalho, aí não vale a pena. Então, isso tem que ficar bem claro, né? A ferramenta veio para otimizar a sua rotina. Então, quando você enxerga que... por exemplo, quando eu fui aprender a mexer no Power Automate, foi isso tem uns 2, 3 anos, eu acho, Deverson, foi para um projeto de segurança, que eu não tinha nada a ver com segurança, e aí Deverson me deu a missão lá de cuidar da parte de segurança. Eu fiz para otimizar meu tempo. Mas foi verdade. Mas não conta assim, não tinha nada a ver, parece que eu te colocava para limpar container. Você me colocou como desafio. Você já fez isso também, eu já limpei container, e a Amanda do Deverson, inclusive. Qualquer dia eu vou até contar essa minha história, eu vou apresentar o meu projeto de trainee, tá? O pessoal vai ver a live e vai achar que eu era um carrasco, tipo assim, nossa, colocava ela com a vassoura, não tem nada a ver. Tem nada a ver, mas depois um dia a gente conta essa história. Eu vou contar essa história e vou mostrar o projeto, para vocês terem uma noção. Mas conta pro pessoal também que você fez um banner de 1,5 m, o diretor foi lá para ver que você tinha dado um retorno financeiro com um mês que você estava na empresa, foi a única trainee da empresa, que em um mês tinha um diretor na sala dando parabéns pelo trabalho e o retorno financeiro, e ali você sacou. Exato. Caramba, tudo que eu fizer, se eu mostrar retorno financeiro, eu subo. E hoje a senhora ganha aí 25 mil por mês na Vale. Pô, contei. Ai, quem me dera. Mas você viu o potencial em mim. Quando você falou, caraca, essa menina com um mês, sem computador, eu pus ela na terra e ela me deu um retorno financeiro, eu acho que ela tem futuro. Mas era isso, se não tem ali, já abandonava também. Então, não, foi muito bom. Até por isso que a sociedade dá certo, tá, gente? Porque, mas eu até esqueci o que eu tava falando. Só da briga. Ontem foi até 10h30 da noite discutindo sobre o conceito de RPA. Que nós vamos ter um curso então, final de setembro, ao vivo, 4 aulas ao vivo, precinho camarada, nós também precisamos ganhar um dinheirinho para comprar umas batatas fritas para dar pros moleques, né, pros bichinhos, passo apertado. Então, final de setembro vai ter ao vivaço, nós vamos fazer uma aula gratuita para ensinar a usar algumas ferramentas gratuitas para fazer análise de falha, e um curso completo no final de setembro, se tudo correr bem, e se a gente não se matar antes, porque a gente não concorda com algumas coisas no conceito, mas vai ficar top. Isso é importante, isso é importante. A gente está definindo aqui os conceitos do gestão da WCM baseados nas nossas discussões, né? Então está sendo um processo bem interessante. E a gente vai trazer vários exemplos e tal. Então acho que a gente pode encerrar a live com isso, né, Deverson? Falando pessoal aí desse curso que a gente vai dar em setembro sobre análise de falha. Foi a pedido de várias pessoas, então assim, a gente tentou definir um tema, né? A gente tinha ali, vamos falar de PCM, vamos falar de confiabilidade, vamos falar de análise de falha, enfim, mas em virtude do que eu tenho recebido de feedback no Facebook, no Instagram aqui, o Deverson também no Instagram dele, a gente vai fazer isso daí, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, só gostaria de agradecer mesmo por mais uma quinta-feira feliz aqui com vocês. A gente fala pra caramba, né? Fala que vai falar meia hora, fala uma, mas é sempre muito bom discutir esse assunto. Tá respondendo só as perguntas, né? Isso que é o mais legal. Não tem que ficar inventando nada. Se o pessoal pergunta, a gente responde, a gente adora fazer isso, como eu disse. A gente tá limitando um pouco o tempo até nós, porque deixar mais que não é até meia-noite falando disso. E nós temos que agora ir para o quarto ou quinto trabalho do dia, que é falar sobre a consultoria, falar sobre o RCA, falar sobre o curso, falar sobre os vídeos, programar os vídeos, jogar no Canva, jogar não sei aonde, jogar no LinkedIn e em outras 70 ferramentas que a gente usa. Só agradecer a galera aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Uma boa noite, então, tá? Vocês podiam ter começado a fazer essa live no passado. Sempre há tempo de voltar no tempo. Não dá. Eu não vi isso. Avisa. A Carlinha. Carlinha que mandou. Tá. E o Vitor mandando colocando a gente somou demais. Então segue a gente, compartilha. Momento do emprego. Compartilha. Falou, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. É legal isso, tá? Compartilha mesmo.
tá? Um Compartilha pra abraço, ajudar a pessoal. gente, senão Boa daqui a noite, pouco a tá? gente cansa disso também e para também. Mentira. Desistir não é uma Falou, opção. Falou, tchau, tchau. falou, pessoal. Abraço, até mais.